O advento do cristianismo teve resultados incalculáveis. Trouxe ao mundo a ideia humanitária que os antigos não conheceram em toda a sua plenitude. Tal ideia, encarnada na pessoa de Jesus, penetrou pouco a pouco os espíritos e hoje se manifesta no Ocidente com todas as consequências sociais que se lhe prendem. A esta ideia, ele acrescentava as da lei moral e da vida eterna, que até aí tinham sido somente do domínio dos sábios e dos pensadores. Desde então, o dever do homem seria preparar, por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus, isto é, o do bem, da verdade e da justiça. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Mas esse reinado só se pode realizar pelo aperfeiçoamento de todos, pela melhoria constante das almas e das instituições. Essas noções encerram, pois, em si, uma potência ilimitada de desenvolvimento. E não nos devemos admirar que, depois de 20 séculos de incubação, de trabalho obscuro, elas comecem apenas a produzir os seus efeitos na ordem social. O cristianismo continha, no estado virtual, todos os elementos do socialismo, mas desviou-se deles desde os primeiros séculos, e os princípios verdadeiros, tornando-se desconhecidos pelos seus representantes oficiais, passaram para a consciência dos povos, para a alma desses mesmos que, não se acreditando ou não se dizendo cristãos, trazem conscientemente em si o ideal sonhado por Jesus. Não é, pois, na igreja, nem nas instituições do pretenso direito divino, o qual outra coisa não é que o reinado da força, onde se deve procurar a herança do Cristo. Essas, em realidade, não passam de instituições pagãs ou bárbaras. O pensamento de Jesus agora só vive na alma do povo. É por seus esforços para elevar-se, é por suas aspirações para um estado social mais conforme à justiça e à solidariedade, que se revela essa grande corrente humanitária, cuja nascente está no alto do Calvário e cujas ondas nos arrastam para um futuro que jamais conhecerá as vergonhas do pauperismo, da ignorância ou da guerra. O catolicismo desnaturou as belas e puras doutrinas do Evangelho com falsas concepções de salvação pelas indulgências ou graças, de pecado original, de inferno e de redenção. Porém, o catolicismo, na obra do cristianismo, não passa em realidade de um elemento parasita que parece ter tomado a Índia, sua organização hierárquica, seus sacramentos e símbolos. Numerosos concílios têm, em todos os séculos, discutido a Bíblia, modificado os textos, proclamado novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. O Fausto e a simonia invadiram o culto. A Igreja dominou o mundo pelo terror, pela ameaça com os suplícios, e, no entanto, Jesus queria reinar pelo amor e pela caridade. Armou uns povos contra outros, animou e tornou sistemática a perseguição, fez correr rios de sangue. Em vão a ciência, em sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. A Igreja não trepidou em maldizê-la como invenção de Satanás. Um abismo agora separa as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se deste estado de coisas e implantou em toda parte as suas raízes vivazes. Por outro lado, possivelmente, sensivelmente, se enfraqueceu o sentimento religioso. O dogma não exerce atualmente influência alguma sobre a vida das sociedades. Fatigada dos embaraços em que a tinham envolvido, a alma humana tirou-se para a luz, despedaçou esses frouxos laços para unir-se aos grandes espíritos que não pertencem a uma seita nem a uma raça determinada, mas cujo pensamento alumia e aquece a humanidade inteira. Livre de qualquer tutela sacerdotal, ela quer, para o futuro, pensar, proceder e viver por si mesma. Só queremos falar do cristianismo com moderação. Essa religião, não o esqueçamos, foi de nossos pais, embalou inumeráveis gerações. A moderação, porém, não exclui o exame. Ora, de uma análise séria resulta isto. A Igreja infalível enganou-se, tanto na sua concepção física do universo, como na sua ideia moral da vida humana. A Terra não é o corpo central mais importante do universo, nem a vida presente é o único teatro das nossas lutas e do nosso progresso. O trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. O catolicismo, pela sua falsa ideia da vida, foi conduzido ao ódio do progresso e da civilização, e este sentimento está
sem nenhuma reserva, expresso no último artigo do sílabus. Anátema sobre esses que pretendem que o pontífice romano deve reconciliar-se com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. O catolicismo atribui ao Ser Supremo fraquezas iguais às nossas. Faz dele uma espécie de carrasco que vota aos últimos suplícios os seres débeis, obra das suas mãos. Os homens, criados para a felicidade, sucumbem em multidão às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim, sua impotência iguala sua imprevidência e Satanás é mais hábil que Deus. Será que o Pai que Jesus nos faz conhecer, quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas, quando nos aconselha a dar o bem pelo mal e nos prega a piedade, o amor, o perdão? O homem compassivo e bom será, portanto, superior a Deus? É verdade que, para intentar a salvação do mundo, Deus sacrifica o seu próprio Filho, membro da Trindade e parte de si mesmo, o que é cair ainda num erro monstruoso e justificar a alusão de Diderot. Deus matou Deus para apaziguar Deus. O catolicismo, nos tempos de perseguição, escavou bastantes cárceres, ateou muitas fogueiras, inventou torturas inauditas. Porém, tudo isso é pouco ao lado da influência perniciosa que derramou sobre as almas. Não só torturou os corpos, mas também obscureceu as consciências pela superstição, turvou as inteligências pela ideia terrível e sombria de um Deus vingador. Ensinou a abafar as dúvidas, a aniquilar a razão e as mais belas faculdades, a fugir, como de animais ferozes, de todos os que livre e sinceramente procuravam a verdade e a estimular somente aqueles que suportavam o mesmo jugo. As cruzadas do Oriente e do Ocidente, os autos de fé e a Inquisição são males menores do que essa tirania secular e do que esse espírito de seita, carolice e intolerância, em cujo meio se velou a inteligência e se falseou o discernimento de centenas de milhões de homens. Depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem número, as preces e as cerimônias tarifadas, a tabela dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório, o resgate das almas, enfim, os dogmas da infalibilidade do Papa e da Imaculada Conceição, o poder temporal, violação flagrante deste preceito do Deuteronômio, que proíbe aos sacerdotes possuírem bens da terra e coparticiparem de qualquer herança, porque o Senhor é que é a sua herança. Tudo isto mostra a distância que separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinos do Evangelho. Contudo, a Igreja fez obra útil, teve suas épocas de grandeza. Opôs diques à barbaria, cobriu o mundo com instituições de beneficência, mas, como que petrificada em seus dogmas, ela se imobiliza enquanto em torno de si tudo caminha e avança. De dia em dia, a ciência avulta e a razão humana se enriquece. Nada escapa à lei do progresso e as religiões são como tudo ou mais. Puderam corresponder às necessidades de uma época e de um estado social atrasados. Porém, chega o tempo em que, encerradas nas suas fórmulas, como num círculo de ferro, devem resignar-se a morrer. É a situação do catolicismo. Tendo dado à história tudo o que lhe podia oferecer e tornando-se impotente para fecundar o espírito humano, este o abandona e, em sua marcha incessante, adianta-se para concepções mais vastas e elevadas. Mas nem por isso perecerá a ideia cristã. Esta somente se transformará para reaparecer sob forma nova e mais depurada. Chegará a ocasião em que o catolicismo, seus dogmas e práticas, mais não serão que vagas reminiscências, quase apagadas da memória dos homens, como são para nós os paganismos romano e escandinavo. A grande figura do crucificado dominará os séculos, e três coisas subsistirão do seu ensino por serem a expressão da verdade eterna: a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana.